7 dicas para lidar com crianças desobedientes em sala de aula. Eita, o assunto que faz render, né? Esse assunto é um dos assuntos mais pedidos quando eu vou conversar com as professoras de balé que me seguem por aqui. Elas querem saber como é que a gente lida com as crianças desobedientes, aquelas crianças que não prestam muita atenção no que a gente fala ou que deliberadamente escolhem não fazer aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está mandando e o pior, aquilo que a gente sabe que elas precisam fazer, mas elas simplesmente não querem fazer, dizem não, fazem exatamente o contrário. Então, como é que a gente lida com isso? E a gente sabe que essas crianças geralmente são figurinhas marcadas, né? Toda sala vai ter pelo menos uma criança mais desobediente, uma criança teimosa, sabe? Daquelas que você diz para fazer uma coisa e ela faz exatamente o contrário, e é isso que ela quer fazer, e ela tem argumento para te convencer do contrário, e às vezes não só para te convencer, ela simplesmente bate o pé e diz que não vai fazer de jeito nenhum. Como é que a gente maneja essa situação que vai acontecer? Já aconteceu com certeza com você e vai continuar acontecendo. Como é que a gente lida com isso? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vou escrever aqui nesse momento, se o celular me permitir. Pronto. Feito. Qual o nosso tema de hoje, né? 7 dicas para lidar com crianças desobedientes em sala de aula. Sim, esse vídeo é totalmente focado para as professoras lindas desse meu Brasil, professores também de balé que lidam com crianças de mais ou menos 3 aos 7 anos, que é geralmente essa fase em que as crianças estão extremamente desobedientes, porque elas simplesmente ainda não têm inserido em si essa noção de regra e limite, de que elas precisam estar mais atentas para aquilo que o adulto responsável, a autoridade vai mandar, do que aquilo que elas querem fazer. Mas isso é assunto de outro vídeo que a gente já falou por aqui e que, se você ainda não viu, pode procurar aqui no meu feed do Instagram ou no meu canal do YouTube, que você vai encontrar a gente conversando sobre essas crianças que ainda não têm o seu controle bem estabelecido. É uma aula sobre controle inibitório, que a gente precisa ter noção de que as crianças nem sempre têm a nossa noção de controle, de que nós vamos seguir as regras e os limites pensando no futuro, pensando em que se a gente seguir esse caminho, a gente fizer isso dessa forma, mesmo que contrária à nossa vontade, a gente vai ter uma recompensa positiva no futuro. As crianças não têm isso. E bem, sabendo disso, a gente tem que passar para o próximo passo, que é entender que, mesmo que elas ainda não entendam, a gente precisa começar a inserir, sim, nesses círculos sociais em que essas crianças estão inseridas, essas noções de limites e de regras, para que elas consigam compreender melhor esse mundo em que elas vivem e para que a gente consiga ter uma sala de aula mais harmoniosa, né? Para que a gente consiga controlar, porque afinal de contas, a gente não está lidando só com uma criança, a gente está lidando com 15, 20, sabe-se lá quantas crianças nós temos em sala de aula. Então a gente precisa que essa criança mais teimosa, desobediente, que quer fazer aquilo que ela quer fazer, que ela seja um pouco mais controlada, ou que a gente consiga ter essa criança mais como nossa amiga, para que a gente consiga controlar ela de formas mais fáceis, sem irritação, sem descabelamento, sem a gente sair da nossa paz, porque quando isso acontece, é quando a gente perde o controle. Quando a gente começa a se irritar muito, quando a gente começa a perder a nossa própria noção, a gente perde o controle da situação. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então a primeira coisa
que você precisa fazer numa situação em que a criança está sendo desobediente, em que você pede para ela ficar paradinha em um lugar, por exemplo, para você arrumar a figura da coreografia, você pede para ela ficar paradinha em um lugar e ela não fica, e aí ela fica correndo de um lado para o outro, faz isso, faz aquilo, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar. Respira. E expira, inspira e expira, faz esse exercício de respiração, porque isso vai te trazer a sua centralidade de volta, ok? Você vai conseguir pensar que essa criança não está fazendo isso para te machucar, ela não está fazendo isso porque ela simplesmente quer ir cedo contra com você, porque ela não gosta de você. Não é nada pessoal, fica tranquila. Essa criança está agindo dessa forma por outras razões. E a gente vai entrar nessas razões daqui a pouco. Mas ela está agindo de uma forma contrária do que você deseja, mas não é simplesmente para te machucar diretamente. Então, respira e vai conversar com essa criança mais calma, porque se você chegar muito incendiada, se você chegar nervosíssima, minha filha, não existe apagar incêndio com fogo. A gente já falou sobre isso aqui. Não adianta a gente chegar com a criança que tá desobediente, que tá correndo de um lado para o outro e chegar cheio de raiva, porque a gente só vai deixar essa criança mais furiosa ainda. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nós como educadores, professores, é respirar. Respira e volta para sua centralidade de autoridade, porque você é sim autoridade em sala de aula. E essa criança precisa fazer aquilo que você pede, mas para isso ela precisa te respeitar. E para te respeitar, você tem que ter uma postura respeitável. Você não pode chegar com ela querendo demonstrar autoridade. Sou eu que mando aqui de qualquer forma, porque assim vocês vão disputar essa autoridade e aí, minha filha, acabou. Porque ela vai achar que pode disputar com você. E ela não pode disputar com você. Você sabe disso, porque você é a autoridade maior. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar e voltar a essa centralidade. Agora, essa é só uma primeira coisa que nós precisamos fazer como adultos. Mas a primeira dica que eu queria trazer para vocês é que, geralmente, quando a gente tem essa figurinha carimbada em sala de aula, que é aquela criança que desobedece, que é teimosa, que faz aquilo que a gente não quer e todas as vezes ela não faz aquilo que a gente pede, a gente já sabe que uma hora ou outra naquela aula ela vai desobedecer. Então a gente já fica de olho aberto procurando a hora em que ela vai fazer alguma coisa errada para falar: ah lá, tá vendo? Já viu? Ah, pronto. Ah lá, já desobedeceu de novo. A gente fica atento, esperando a coisa errada. E isso parece muito clichê. Isso parece que todo mundo fala por aí. Mas a verdade é que a gente tem sim que olhar muito mais pro lado positivo dessa criança, para as coisas boas que ela faz. E ela faz! Coloca isso na sua cabeça. Nenhuma criança é de todo desobediente ou de toda boazinha. Criança é criança. Então, se você tem uma criança que está desobediente na sua sala de aula, fique de olhos abertos para procurar onde que ela está obedecendo, ou onde que ela está sendo gentil, onde que ela está te ajudando, onde que ela está fazendo aquilo que ela deveria fazer, e elogie. Sim, porque quanto mais a gente elogiar as coisas positivas que essa criança está fazendo, mais ela vai querer fazer essas atitudes de novo para chamar a sua atenção, para que você elogie de novo. Isso é um incentivo super positivo, não é uma recompensa bobona, mas é um incentivo positivo de atitude. Você está recompensando com palavras boas, palavras positivas, palavras que todo mundo gosta de ouvir. Há atitudes boas que essa criança está tomando. Não quer dizer que quando ela for desobediente, quando ela tiver uma atitude ruim, você não vai repreender. Vai sim.
É preciso repreender, mas você não vai focar só nisso. E nem vai dizer que, mas você só faz tudo errado, você não consegue me obedecer nunca. Calma também. Consegue sim, tanto consegue que ela faz coisas boas. E ao fazer essas coisas boas, você vai estar com os olhos bem abertos para ver e para elogiar, para incentivar essa criança a sempre reproduzir essas boas atitudes. Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. É claro, isso é antes de uma crise de desobediência, por exemplo. Mas isso é um processo. É coisas que a gente precisa fazer sempre, continuar reproduzindo para que a gente consiga manter essa criança mais obediente e disciplinada em sala de aula, ok? A segunda coisa é um exercício que a gente pode fazer para ensinar algo chamado empatia para as crianças. Empatia é se colocar no lugar do outro. Sim, é perceber como o outro se sente, como ele pensaria se você estivesse no lugar dele e se você pudesse sentir o que ele está sentindo ou pensar o que ele está pensando. Como seria isso? Então a gente precisa trabalhar isso com as crianças, não simplesmente falando, mas você precisa imaginar como é que ele se sentiria no seu lugar. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Então vamos lá. Então, tem uma criança super desobediente em sala de aula, que não deixa você dar aula, que fica o tempo todo correndo. O que eu faço algumas vezes? Falo assim, você já imaginou como seria dar aula para uma turma em que tem uma criança correndo de um lado para o outro, que não para de correr? E aí, faz essa troca. Falei, já imaginou? Então vamos fazer essa brincadeira. Você vai ser a professora agora e eu vou ser a aluna. E aí, essa criança vai se ver em outra posição. Ela vai ter que trazer de dentro de si essa imaginação de se colocar no lugar de professora, vai ser essa autoridade agora em sala de aula e você, que era professora, vai ser a aluna. E talvez você possa fazer algumas atitudes que ela faz em sala de aula, que te tira do sério, para ela poder se colocar no seu lugar e sentir como você se sente. E aí você faz isso rapidinho, mas o final, a amarração, que é o mais importante. Você precisa perguntar como essa criança se sentiu nesse momento. O que foi que ela pensou? Como foi que ela queria que você tivesse se portado? O que ela pode fazer para mudar daqui para frente essa situação? Aí sim, a gente consegue trabalhar essa empatia com as crianças. Quando a gente tenta trabalhar conceitos muito abstratos como empatia, que nem adultos muitas vezes conseguem compreender muito bem, a gente precisa trazer para o lado da brincadeira, para o lado do concreto, da experimentação mesmo. E aí elas começam a compreender de forma melhor. Então, a segunda dica que eu tenho para vocês é para que a gente trabalhe essa empatia com as crianças. Bom, a terceira dica que eu tenho é a seguinte. Quero beber minha água rapidinho, minha água de sorvetinho. Pronto. A terceira dica que eu tenho é a seguinte. Quando uma criança começa a ficar muito desobediente e ela começa a se dispersar muito rápido, ou ela começa a conversar muito, ela começa a levantar muito, procurar outra coisa para fazer, tem alguma coisa errada aí. Nem sempre essa criança está sendo desobediente porque ela tem um transtorno positivo ou porque ela gosta mesmo de ser desobediente. Às vezes está acontecendo alguma coisa. E você, como adulto, nós, como professores, precisamos descobrir o que está acontecendo nessa situação. Então, por exemplo, eu tinha uma aluninha essa aluninha fazer 3 anos ainda. Ela tinha 2 anos e 10 meses. Olha só, pequenininha. Coisa mais fofa do mundo, Mona Lisa, o nome dela. E ela chegava para minha aula de balé, ela ficava o dia inteiro
na escola e eu dava aula numa escola. Ela ficava o dia inteiro nessa escola e chegava tarde, umas 5 horas, tinha aula de balé. Só que ela já estava tão cansada daquele dia que ia chegando no meio da aula de balé, ela já ia ficando assim, ó. Ia ficando chatinha, levantava, queria fazer outra coisa, procurava alguém para conversar. Ela já não estava mais conseguindo prestar atenção naquilo ali. E se aparentando cada vez mais uma criança desobediente, com todas as suas características. Eu pedi para ela fazer uma coisa e ela não fazia. O meu papel não é simplesmente olhar para a Mona Lisa e julgar, falar, ai, mas que criança desobediente. É tentar entender o que está acontecendo. E pode ser muita coisa. Para crianças, principalmente crianças pequenininhas, 3, 4 anos, pode ser frio, pode ser fome, pode ser cansaço, saudade da mãe, pode ser um monte de coisa. E a gente precisa estar atento a isso. Então, quando a Mona Lisa, pela primeira vez, começou a ficar meio chatinha desse jeito, o que eu fiz? É claro, tinha toda uma turma de crianças que eu precisava também dar atenção. Então, por conta disso, eu pedi uma pausa para essa turma. Então foi o seguinte, uma pausa de 2 minutos. Eu já fiz um vídeo aqui também dizendo como que a gente consegue manter a concentração das crianças por mais tempo. E nesse vídeo eu falei sobre as pausas, que as pausas são super importantes. Nesse momento eu percebi que a pausa era importante. Não para todas as alunas, mas para a Mona Lisa, naquele caso. E como a Mona Lisa é uma integrante da turma e que afeta todas as outras, então eu sim parei e falei, agora a gente vai ter um intervalo, uma pausa rapidinha. E 2 minutinhos, 3 minutinhos já tá o suficiente. Parei e fui conversar com a Mona Lisa. E aí eu fui conversar com ela, abaixei bem baixinho e perguntei, ei, o que tá acontecendo hoje que você tá assim? E aí, claro, ela era um bebezinho de 2 anos e pouquinho. Ela olhou pra mim e falou assim, mas não sei, quero mamãe. Sabe, bem assim, bem bonitinha. Falei assim, você quer a mamãe, você tá com saudade da mamãe. Passou o dia todo na escola, né, Mona Lisa? Bom, a mamãe vai chegar quando o relógio bater naquele horário ali, quando o relógio bater 6 horas. Então, vou fazer o seguinte com você. Vou te dar 2 opções. Ou você fica esperando a mamãe sentadinha ali, ou você fica esperando a mamãe brincando com a gente de uma coisa que eu sei que você vai gostar muito. E aí, olha que coisa boa. É claro que ela preferiu esperar a mãe brincando. Quer dizer que ela não estava chatinha? Quer dizer que ela estava com a melhor alegria e energia do mundo? Não, porque ela também já estava cansada. Mas a gente consegue perceber o que aquela criança estava sentindo. A gente não fica só julgando ela ou chamando ela de desobediente ou fazendo com que ela tenha um título, um rótulo. A gente leva essa criança a perceber que, naquele momento, ela não podia ter a mamãe, mas a mamãe ia chegar. Aquele desejo dela ia ser cumprido. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? E aí, eu dei opções para ela, sim. Ela pode ficar sentadinha esperando a mamãe ou pode ficar brincando de uma coisa super divertida. O que você acha que ela escolheu? Então, é importante a gente conhecer o motivo dessa desobediência. Às vezes é um motivo assim, fome, frio, calor, cansaço. Mas existem motivos mais profundos que a gente precisa conhecer também e ter contato com os pais para conseguir conciliar tudo isso em sala de aula e fazer com que essa criança se comporte melhor e mais harmoniosamente em sala de aula. Mas é sim, é importante. É sim importante conhecer os motivos dessa desobediência. A 4ª dica que eu tenho para vocês hoje é: ser amiga dessas crianças vai ser a melhor coisa para a relação de vocês. Sim, essa criança desobediente, essa criança super teimosa, precisa ser sua amiga.
e você precisa ser amiga dela. Vocês não podem ser inimigas, jamais, porque aí sim que ela vai olhar pra você com olhos de essa pessoa vai me repreender, eu já sei que ela vai me repreender, ela vai brigar comigo, vai me colocar de castigo, então já vou soltar os cachorros, eu vou fazer mesmo, eu vou brincar, eu vou fazer o que eu quero. Não pode ser assim. Vocês precisam ser amigas. E como que você constrói essa amizade? Você constrói essa amizade na base do diálogo. Por exemplo, quando eu perguntei para minha aluna como ela estava se sentindo, por que que ela estava assim, desobediente, por que ela estava chatinha, porque ela não queria mais fazer a aula. Assim, vocês vão construindo esse diálogo e, é claro, você vai chamando essa criança para poder fazer a duplinha que todo mundo tem duplinha, e aí sobra uma pessoa. E aí você pega ela para ser a sua duplinha. Você faz essa criança demonstrar para a turma, claro, não só ela, você vai dividir isso para todas as outras crianças, porque a gente não quer competição aqui, não existe isso. Mas existe o fato de que, quando a gente tem crianças desobedientes, o que a gente tende a fazer é deixar essas crianças por último. A gente nunca escolhe elas para ser a nossa dupla, a gente nunca escolhe elas para demonstrar, a gente nunca escolhe elas para ser líder de alguma coisa, porque a gente quer sempre punir essa criança. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é o contrário. O que a gente precisa fazer é chamar essa criança para ter a sua confiança, para que ela seja sua amiga, para que ela te respeite. A gente respeita as pessoas de quem a gente tem por quem a gente tem admiração. A gente respeita pessoas por quem a gente tem admiração. E ela vai ter admiração por você se você for uma amiga dela. Sim, vocês precisam ter essa relação de amizade. Então, por isso, ser amiga dessa criança é a melhor coisa que você pode fazer para que ela te respeite no momento em que você precisar chamar a atenção dela, ok? Quinta coisa. Quinta dica. Ao invés de mandar ela pro castigo, convida ela para refrescar a cuca. Exatamente. Porque quando a gente tá num momento de desobediência e a criança naquele momento não quer fazer aquilo que você tá pedindo. Eu já tive um caso de uma criança que ela era a criança do não. Quando a gente pedia para ela fazer alguma coisa, ela olhava para você e falava: não, não. Olha, o que isso não faz dentro da gente, né? Vai subindo um quente que você fica, meu Deus, mas como é que essa criança olha pra mim e tem a coragem de falar, não, não vou fazer aquilo que você tá me pedindo? E aí você presta atenção e fala, primeiro você respira e fala, calma, não é pessoal, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, mas a gente precisa ensinar que essa não é uma atitude boa, não é uma atitude agradável. Ela precisa me respeitar e ela precisa fazer aquilo que eu estou pedindo, porque nesse momento eu sei que ela precisa fazer isso. Então, quando ela olhava para mim e falava não, fazia, respirava, falava, muito bem. Tô vendo que a sua cabecinha tá muito quente para poder fazer aquilo que a tia tá pedindo, né? Então, é o seguinte, vamos lá refrescar a cuca? E aí eu levava ela para um cantinho da sala em que tinham alguns elementos refresca-cuca. O que são alguns elementos refresca-cuca? São algumas brincadeiras, algumas ferramentas que dão uma acalmada na gente. Geralmente são coisas que a gente pode apertar, coisas que a gente pode passar com cuidado, assim, acalmam a nossa mente, acalmam o nosso corpo e aí a criança consegue ficar mais calma, mais centrada. E claro, naquele momento ela está sendo, sim, punida
por uma atitude errada que ela teve de desobediência. A gente precisa, sim, fazer com que as crianças percebam que quando elas têm uma atitude errada, elas vão receber algum tipo de castigo, de punição por conta disso. A gente precisa, sim, ensinar isso. Quando a gente faz coisas boas, a gente recebe elogios e a gente recebe recompensas boas, mas quando a gente faz coisas ruins, o contrário também acontece. Só que, ao invés de a gente mandar ela pro castigo, você vai ficar de castigo porque eu quero, porque eu mando. Não, a gente convida ela para dar uma refrescada nas ideias, sentar um pouquinho. E aí, algumas ideias que você pode ter de brinquedos refresca-cuca são aquelas garrafinhas que a gente vê por aí. Eu não tenho aqui agora, mas eu vou explicar para vocês. Depois vocês dão uma pesquisada que vocês vão conseguir encontrar. Eu sei que isso é péssimo, né? Dão uma pesquisada, mas eu vou explicar para vocês como é certinho. Uma garrafinha com água, em que a gente coloca um glitterzinho dentro, algumas estrelinhas e fecha. É só isso. E a criança fica com aquilo ali balançando de um lado para o outro, e balança essas estrelinhas, e balança o glitter, e isso acalma o cérebro e a mentezinha delas, porque elas só pensam naquilo ali, naquele momento, elas não estão pensando em mais nada. Então, é por isso que a gente precisa ter esses elementos. A gente pode ter uma bolinha que você aperta, que eu tenho aqui também, uma bolinha que você aperta e ela dá uma explodida assim e volta, dá uma explodida e volta. A gente pode ter também, eu tenho até um aqui que eu tava usando, um pincelzinho para ficar passando na mão assim. São elementos que dão uma acalmada na gente e na criança também. Então, é por isso que a gente precisa fazer com que essa criança se acalme, mas sem dizer que você tá indo para um castigo, que você vai ficar lá, porque a gente não tá se vingando da criança. Vamos lembrar isso. Não é uma vingança. É sim uma punição por algo que ela fez, mas não é uma vingança. Aliás, por falar em punição, vem aqui a sexta dica. A sexta dica tem a ver com os limites e com as regras da sala de aula. Quando a gente vai mostrar para a criança que aquele espaço tem regras, tem limites, tem coisas que podem ser feitas e coisas que não devem ser feitas também, a gente precisa mostrar para elas que elas também têm voz nisso. Ou seja, esse quadro do que pode ou que não pode fazer precisa ser construído em conjunto. Como assim? A gente vai chamar as crianças um dia, mas eu vou parar um dia da minha aula para poder fazer um quadro de pode ou não pode? Sim, vai fazer, sim, porque é importante para a harmonia de toda a sala, de todo o ano da sua sala de aula. Então, você vai parar 15 minutinhos da sua aula em algum dia, lá no início do ano, nas primeiras aulas, para poder fazer isso. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai sentar com todo mundo junto e vai perguntar para eles o que eles acham que pode, ou para elas, para as meninas bailarinas, o que pode e o que não pode fazer em sala de aula. Ou seja, você vai perguntar para eles quais são os limites daquela sala de aula. E, claro, você também vai dizer quais são os limites e as regras que você quer colocar ali, mas você vai dar voz ativa a eles. E sabe o que isso significa? Isso significa que eles também vão compreender e vão querer, porque eles disseram, eles vão querer fazer todos aqueles acordos, cumprir os acordos do que pode e do que não pode, porque eles vão concordar com isso. Não é algo que foi imposto de cima para baixo, e é algo que demora pouco tempo. E é algo que demora pouco tempo, mas que é super importante para a harmonia da sala de aula, que é super importante para ter um ambiente acolhedor, um ambiente em que todas as crianças se sintam bem e um ambiente em que elas saibam que existem regras.
e que existem coisas que são super boas de fazer e coisas que não são legais de fazer. Então, vocês vão escrever juntos aquilo que pode e aquilo que não pode. E isso vai ser combinado. Agora, o importante é que aquilo que não pode vai ter punição. Se a criança fizer aquilo que não pode, qual vão ser as punições que vocês vão acordar para isso? Então pode ser ficar lá no cantinho de refrescar a cuca, pode ser ficar esperando, ficar esperando enquanto as outras amigas estão fazendo uma brincadeira. Se você fez alguma coisa errada, você não vai participar daquela brincadeira daquela vez. Vocês vão acordar. E aí, toda vez que isso acontecer, não vai ser você que está mandando ela fazer alguma coisa, não vai ser você que está punindo ela com coisas da sua cabeça. Você vai usar o castigo que está descrito lá nos acordos que vocês fizeram. E aí sim faz muito mais sentido para a criança, ela começa a compreender melhor essa história de pode, não pode. Chegamos na última dica. Deixa eu beber minha água. Última dica, 7ª dica, que eu acho super legal, é fazer um quadro de incentivo de estrelinhas ou de sapatilhinhas, de florzinhas, daquilo que vocês quiserem, mas fazer um quadro de incentivo. Um quadro de incentivo é diferente de uma recompensa por uma atitude boa que você teve, então eu vou te recompensar como um cachorrinho, sabe? Não é isso. Um quadro de incentivo tem a ver com os acordos que vocês fizeram previamente. Então, vocês vão pegar esses acordos e vão construir um quadro de estrelinhas, um quadro de incentivo. Por quê? Quando essas crianças, no final da aula, verem que elas conseguiram cumprir tudo aquilo que elas podem fazer em sala de aula, tudo aquilo que é bom que elas façam em sala de aula, que elas se comportaram, que elas obedeceram, que elas ajudaram as amigas, que elas fizeram tudo aquilo que estava acordado, aí elas vão poder receber uma estrelinha. Mas não é algo que veio da sua cabeça. Não é algo assim, hoje ela se comportou bem, vai receber uma estrelinha. Hoje ela me irritou porque estava querendo ir embora para casa, porque ela estava muito cansada e ela ficou o tempo todo perguntando se a aula já estava acabando. Aí isso me irritou, então não vou dar estrelinha. Isso estava no quadro de pode ou não pode fazer? Ela não pode ficar perguntando o tempo todo se a aula já está acabando? Não tem a ver com o que você acha como você acha que ela deve se comportar. Tem a ver com como está descrito o comportamento das crianças no quadro de pode ou não pode. Então, a partir daí, vocês podem dar sim estrelinhas no final da aula para aquelas crianças que se comportaram bem e cumpriram tudo aquilo. E aí vão dando estrelinhas, aí no final do mês dá uma super estrela. E aí a gente vai incentivando esse bom comportamento das crianças através dessa boa recompensa das estrelinhas, que vai criando nelas essa noção de que quanto mais eu cumprir as regras, eu obedecer os limites e agir de uma maneira boa, melhor eu vou conquistar lá no final. Melhor eu vou receber, uma estrelinha maior eu vou receber, algo que eu goste muito eu vou ganhar lá no final. Então, por isso, o quadro de incentivo é super legal, porque faz a criança olhar lá na frente e não só agora. Ensina ela a ter o controle das atitudes agora, pensando numa boa recompensa lá na frente. Então é super legal, vale a pena e eu acho que vocês vão gostar de testar aí na sala de aula de vocês. Bem, essas foram as 7 dicas que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que fazem toda a diferença na sala de aula, lidando com as crianças desobedientes. Então, testa, se vocês ainda não testaram alguma delas, testa aí e me conta. Quero saber o que vocês gostaram, o que vocês acham que não dá muito certo, para a gente conversar um pouquinho melhor. Adorei dar essa aula para vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!